Opa! Pessoal, segundo tempo da nossa aula de Educação Tecnológica e Midiática, é reta final da nossa disciplina, tá? Vocês estão fechando o módulo 1, desculpa, vocês estão fechando o módulo 1 essa semana, tá? Então, vocês vão ter aula hoje, vão ter aula amanhã, tá? E próxima semana vocês vão iniciar aí o módulo 2, tá bom? Então, novos horários, novo horário mesmo também, nova carga horária, tá bom? Vocês vão ter novos professores, novas disciplinas, tá? Alguns professores talvez vão se manter, tá? Mas vão ter uma nova cara. E pra mim vai ser o nosso último encontro, tá? Eu vou ficar, e talvez a gente se encontre em uma outra oportunidade, em outras disciplinas, em outro módulo. Mas no módulo 2, o tio Assis não vai ficar mais com vocês, tá bom? Mas a gente não acabou ainda não, tá? A gente tem encontros hoje, ainda tem encontro amanhã, porque amanhã também tem projeto de aprendizagem, tem hoje e tem amanhã projeto de aprendizagem interdisciplinar 1, tá? Então lá depois do intervalo a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Tá bom? Então já fica atento aí, procura saber direitinho quais são os novos horários, tá? Esse novo horário que eu tô dizendo, que novo horário é esse que o tio Assis está falando, tá? Então o que foi que mudou, o que vai mudar, fica ligado que já é próxima semana, tá bom? Mas os dias continuam os mesmos, tá bom? Quarta e quinta-feira, mas vai mudar os horários aí para vocês. Então fica ligado, fica esperto para que você não fique prejudicado com isso, tá bom? Galera, seguinte, ó. A gente está conversando com vocês sobre as chamadas novas tecnologias para a transformação digital, certo? A aula de hoje, quarta-feira, dia 21 de setembro de 2022. Beleza? Beleza? Eu tô achando vocês muito quietos, vocês não são assim. Tá errado isso. Cadê o meu povo de Buriti dos Lopes? Cadê o pessoal de Curral Novo? Cadê o pessoal de Francisco Macedo, de Juazeiro do Piauí, de Manuel Emídio? Cadê o pessoal de Pau d'Arco, de Prata do Piauí, de São Julião, de São Miguel da Baixa Grande? E eu já tô sentindo, Eu já tô sentindo a falta de vocês estarem participando, porque vocês participam a aula inteira. Vocês só disseram bom dia, minha gente. Pessoal de São Miguel da Baixa Grande, turma que participa demais. Toda a aula, vocês são show. Vocês estão quietinhos demais. Ó, a memória que do Assis aqui é que vocês são turma, ó, indo e vindo, participando a aula inteira, tá? Pelo menos por enquanto não, viu, Franciele? Tá? Pode ser que mais pra frente, módulo 3, módulo 4, a gente volte, porque vai mudar agora as disciplinas. E aí vocês vão ter mais disciplinas mais específicas da área de vocês. Então vão entrar alguns professores da área mesmo, tá bom? Beleza? O tio Assis fica nessas disciplinas. Talvez a gente se encontre em outro projeto de aprendizagem, tá bom? Beleza? Pois pronto, mas eu quero a participação de vocês. Gente, a aula de hoje, gente, é uma aula extremamente atual, né, para falar sobre as perspectivas futuras da tecnologia, né, como é que elas mudam, por que que elas mudam. Vocês deveriam estar participando, conversando. Eu estou dando vários exemplos, né, exemplos, por exemplo, sobre mudança no celular, né, mudanças nas fotografias. Conta a realidade de vocês, certo? Conta aí a realidade de vocês, se vocês já vivenciaram essas mudanças, se vocês estão contando com o celular na sala de aula. Professor, eu uso muito celular, ou não, professor, eu não tenho celular. O professor mediador pode colocar aqui no nosso chat, né? Eu falo aqui o tempo todo, muitos de vocês têm celular, e eu sei que tem, tá? Eu sei que tem, porque tem aluno que entra em contato, manda mensagem, a gente sabe disso, tá? Mas o aluno que não tem, a hora que o professor mediador entra aqui no nosso chat e fala, nossos alunos não estão, ou não, tem um grupo aqui que não tem, professor, certo? Porque aí a gente vai, ó, entendendo essa realidade e construindo. Qual é a tecnologia que esse aluno está tendo acesso? Tá? Porque ele está tendo, tá? Então vamos entender direitinho que tecnologia é essa. Vamos entender aqui um pouquinho sobre quais são as perspectivas de hoje de vocês para o avanço, para encaminhar, certo? Porque a nossa sociedade ela está cada vez mais adepta e até dependente, tá? Dessa atual tecnologia chamada computador, né? Seja pelo celular ou por outras ferramentas, tá? E a gente precisa entender um pouquinho sobre
que sim, que quer ou não, goste a gente ou não, a gente precisa se dar a esse trabalho, né? Por exemplo, de estar utilizando redes sociais, tem gente que detesta rede social, mas precisa estar naquele local. Por quê? Porque é o local onde você é notado, o local onde você consegue conversar com outras pessoas, que você mantém contato com pessoas importantes, por mercado de trabalho, por exemplo, certo? Então, é aquilo que eu estava falando para vocês ontem. A tecnologia coloca, ela apresenta-se para a gente, ela transforma, ela soluciona problemas sociais, mas ela também transforma essa sociedade. E aí todo mundo vai lá e se dança. Como é que surgiu a rede social, por exemplo, né? A rede social ela surgiu para poder integrar pessoas diferentes, mas era social. Tá? Encurtar distâncias. Nossa, eu estudei com o Joãozinho na faculdade há 10 anos atrás, mas agora ele mora na França. Como é que eu vou conseguir falar com ele? Rede social, internet. Né? Então a internet ela surgiu para isso, para estreitar laços. Tá? Hoje ela é para isso? Claro que não. Tá? Hoje a tecnologia, a rede social é uma ferramenta de trabalho. Tá? Pensa lá no Instagram. O Instagram não surgiu como uma rede social de foto. Tá? Para você postar as suas fotos. Hoje a gente faz isso? Claro que faz. Mas o negócio mesmo é uma vitrine. Tá? Hoje o Instagram é isso, é uma vitrine de empresas, onde você mostra os produtos que você está vendendo. Então é claro que a tecnologia ela tá lá, ela surgiu com um propósito, à medida que a sociedade utiliza ela, a gente cria novas necessidades, novos propósitos. Não é à toa que toda hora o Instagram está mudando. Tá? Aí coloca IPTV não, desculpa, é IGTV, né? Coloca Reels, coloca Stories, coloca Melhores Amigos. Então por que está mudando isso? Porque a necessidade dos seus usuários também muda. Tá? Muda o algoritmo o tempo todo, né? O que todo mundo fala, todo mundo no marketing fala, mudou o algoritmo de novo, tá? Então as estratégias de venda, porque hoje muito se fala sobre estratégia de venda aonde? Na rede social, tá? Então as estratégias de venda também mudam com essas mudanças tecnológicas também, tá bom? Beleza? Bora evoluir, não é isso, Jesus? Bora evoluir também, tá bom? Se essa tecnologia muda, a gente precisa estar apto a ela, né? A gente precisa estar adaptado a essa tecnologia também, porque senão a gente vai, ó, ficar nadando e não em círculos e não vai sair do lugar. A transformação digital, ela pode contribuir, por exemplo, para alguns pontos, tá? Para tornar a comunicação mais rápida e assertiva, tá? Para ela integrar setores, tornando as equipes mais sintonizadas e colaborativas, para acessar informações completas de maneira mais plural, para automatizar processos e diminuir a burocratização. Galera, vocês estão dentro de um curso técnico em recursos humanos. Próximo módulo, vocês vão entrar dentro de uma disciplina chamada redação oficial, tá? Eu não sei exatamente quem... Eu até imagino quem vai ser o professor, mas como eu não tenho certeza, eu vou deixar vocês conhecerem no próxima semana, tá? E aí, galera, esse professor de redação oficial, ele vai ensinar o que para vocês? Ele vai ensinar para vocês técnicas, tá, de escrita. Tá? E essa técnica de escrita, ela vem de uma normativa, de uma lei, tá? Então a gente tem instrumentos para comunicação que a gente chama de mecanismo de comunicação oficial, tá? Então, por exemplo, dentro de uma empresa, especialmente se essa empresa é uma organização pública, tá? Então vamos supor que você vai trabalhar, vocês vão poder trabalhar, tá? Na Secretaria de Saúde do município de vocês. Ou que vocês vão trabalhar na Secretaria de Educação, ou dentro de uma escola, tá? Pública do município, do estado que vocês forem morar. O que acontece, tá? Dentro dessas instituições, eu tenho mecanismos de comunicação que a gente chama de mecanismos de comunicação oficial, tá? O mecanismo de comunicação oficial, ele detém alguns tipos de comunicação. Por exemplo, nós temos a carta, nós temos um ofício, nós temos um memorando, nós temos um edital, nós temos um convite, uma portaria,
todos esses que eu falei para vocês aqui são tipos de comunicação oficial. Cada um deles tem uma estrutura diferente, tem um propósito diferente, certo? O que eu quero com uma portaria, certo? Eu quero determinar a entrada ou a saída de algum colaborador dentro daquela organização, anunciar a entrada ou a saída de algum colaborador. Muito de gestão de pessoas em organização pública se dá através de portarias, tá? Então, o servidor tal agora, o chefe do departamento, certo? Então, a gente tem essas portarias nesse processo. Então, lá na disciplina gestão, redação oficial, vocês irão aprender sobre qual tipo de redação é mais apropriada. É claro que não basta apenas saber o tipo. Eu tenho que saber me comunicar bem dentro desse processo. Isso significa dizer que eu preciso desenvolver normativas da língua portuguesa. Eu preciso desenvolver gramática, né? Então tem que estudar oração subordinada, tem que estudar oração coordenada, certo? Para quê? Para poder saber direitinho utilizar as terminologias, tá? Se eu vou me comunicar com alguém, tá? Dentro de departamentos públicos, alguns departamentos públicos, algumas pessoas recebem titularidades. Vamos supor que você vai mandar uma carta não, mas uma carta para o presidente da República. Eles têm pronomes de tratamento próprio. Vamos supor que você vai mandar uma carta agora, não é para o presidente da República, mas para um juiz. Então, ele também tem um pronome de tratamento próprio. Você não pode chamar ele de você, tá? Então, a gente desenvolve esse processo. Só que é claro, né? Tá? Qual foi o contexto que eu dei aqui para vocês, tá? Dentro de um departamento público. Tá? Professor, mas eu não vou trabalhar no departamento público, eu vou trabalhar dentro do departamento privado. Beleza. Então, a gente continua com muitas dessas redações oficiais. Carta, ofício, portaria, e-mail, tá? Mas é assim que a gente se comunica no dia a dia de hoje? Conta pra mim aí, Maria do Carmo. Conta aí, Franciele. Quantos e-mails vocês mandaram para as últimas pessoas? É assim, é com e-mail que tu manda mensagem pra tua amiga? Tu vai contar uma fofoca através de um e-mail? Porque, gente, particularmente lá nos anos 90, tá? Início dos anos 2000, a gente mandava carta para as pessoas. Certo? E é sério, não é algo tão distante, não. É algo de menos de 30 anos atrás. Tá? A gente mandava cartas para as pessoas. Tá? E às vezes mandava carta para as pessoas que moravam na mesma cidade. Tá relatando, e aí, aconteceu aquilo e tal, e você mandava aquela carta. Tá, se for na mesma cidade, a gente mandava aquela carta de carinho, né, de parabéns e tal, né. É assim hoje, é desse jeito que a nossa sociedade funciona hoje? Não, né. A nossa sociedade, ela tá muito mais rápida, muito mais veloz, muito mais consistente. Se eu tiver que mandar um e-mail, vocês abrem o e-mail de vocês todos os dias? Pergunta. Vocês abrem o e-mail de vocês todos os dias? Vocês têm mais de um e-mail? Hoje, para a agilidade do processo, a gente tem uma outra ferramenta, a própria rede social, o WhatsApp, né? O brasileiro, né? E aí é aquele lado cultural, tá? O brasileiro, ele usa muito o WhatsApp. E o WhatsApp, ele acaba refletindo nas empresas também, tá? O WhatsApp, ele é um tipo de comunicação que a gente chama de comunicação. A gente chama isso de comunicação instantânea. Comunicação rápida, para ontem. Você manda a mensagem e já tem uma resposta. Ou simultânea, né? Que se chama de mensagens síncronas. Vocês vão conversar um pouquinho sobre isso lá na disciplina de redação oficial. Né? A comunicação síncrona e a comunicação assíncrona. Eu acredito que a gente trabalhou sobre isso quando a gente falou sobre metodologia ativa. Tá? Então, o que é uma metodologia ativa ou comunicação síncrona? Aquela que acontece em simultânea. Tipo a nossa aula aqui agora. Eu estou falando e vocês estão me respondendo.
tá? À medida que eu tô falando, a Franciele respondeu, o pessoal de Buriti dos Lopes respondeu também, já tô com saudade de vocês, meus queridos. O José Araújo respondeu. Então, eu tenho uma ideia que a mensagem está chegando na mesma hora. O e-mail não funciona assim. Um ofício não funciona assim. Um memorando não funciona assim. Esses tipos de mensagens são chamados de assíncronas. Você manda e em alguma hora alguém responde. Tá? Nas empresas, está cada vez mais a utilização do WhatsApp. Só que aí, galera, é aquela coisa. O detalhe é muito sutil. Pro WhatsApp, eu posso, quando eu estou falando com minha amiga, eu posso mandar para ela um meme, eu posso mandar para ela uma figurinha animada lá dançando. E no meu ambiente de trabalho, cabe isso? Pode? Deve? Será que isso gera ruído de comunicação? Então, quando a gente pensa aqui, ó, transformação digital, eu tenho que pensar também dentro dessa perspectiva. Beleza, beleza. A tecnologia, ela me ajuda a tornar mais rápida, ótimo, mas ela também precisa ser mais assertiva. E quando a gente pensa nessa palavra assertiva, ela é ser precisa, tá? A rede social, ela ajuda muita gente a viralizar memes, a trocar você por VC, tá? Você por VC. E aí, beleza, você por VC tá todo mundo usando, dá para entender, né? Mas bota lá um find. E aí, como é que foi o find? Se colocar isso aqui pra mim hoje, tá, beleza, eu já tô explicando pra vocês, eu vou saber, tá? Mas aparece um find desse pra uma pessoa que não entende de comunicação informal, ela vai vir de fim de quê, menino? Tá? Fim de o quê? Tá? Alguns anos atrás a gente chamava isso aqui, find de FDS, final de semana, né? Então, quando a gente fala fim de, né? Eu sei que muitos de vocês falam fim de pra... E aí, como é que foi o fim de semana? Tá? Então, essa comunicação informal, ela é uma comunicação que depende da compreensão do outro. E isso aqui não é norma culta. E gera dúvida, gera ruído de comunicação, gera falha de compreensão. Às vezes a gente fala com a pessoa, a gente lê o texto que a pessoa mandou, a gente fala, eita, a pessoa foi bruta. Mas se você for ler novamente com uma nova entonação, tudo aquilo ali muda. A comunicação, ela precisa continuar sendo assertiva, ou seja, sem essa falha de comunicação, ela precisa ser objetiva, clara e precisa. E é por isso que existem esses tipos de comunicação. Por isso eu preciso saber o que é um ofício, o que é um memorando, o que é uma portaria, o que é uma carta. Porque para cada objetivo a gente cria um tipo de comunicação. Ah, eu preciso informar que um determinado colaborador vai fazer uma visita, eu preciso informar que o meu colaborador vai fazer uma visita técnica em uma outra instituição. Então, eu estou mostrando para a empresa que esta empresa, a atual empresa, que vamos supor que a escola que você está presente, está levando a Franciele para fazer uma visita técnica na empresa Coca-Cola. Então, para mostrar a seriedade da nossa empresa, que a nossa empresa está consciente que aquela funcionária, que aquela servidora está indo lá aprender com eles, conhecer, fazer uma conversa, a gente vai escrever uma redação específica que a gente chama de ofício. Que ofício é o tipo de comunicação que sai de um ponto de uma empresa para outra. Como é que eu sei isso? Porque o Steel Assis também estudou redação oficial, certo? E vocês irão aprender sobre isso. E aí, quando a gente recebe um ofício, a gente já pega um ofício e já fala, então eu estou informando quem está vindo para cá, fazer o quê, com que objetivo, tem uma estrutura, eu vou encontrar, localizar facilmente. Isso permite que a comunicação seja assertiva. No WhatsApp tem isso? Tem não. No WhatsApp tem FIND, tem FDS. Isso gera dúvida, certo? Mas eu posso usar nas empresas? É claro que a gente pode, é claro que a gente usa, mas a gente precisa entender a dificuldade, né, e a possibilidade dessa comunicação, porventura, deixar de ser assertiva. Outro ponto interessante é que, ao utilizar redes sociais no ambiente de trabalho, a gente consegue, de fato, integrar setores, a gente cria grupos só para isso.
facilitando troca de mensagem, troca de arquivo, facilitando esses processos de comunicação, tornando essa empresa muito mais sintonizada, afim, ligada nos processos, nas comunicações. Isso é bom, vocês vão conversar isso lá na disciplina Gestão de Pessoas. Eu não sei se é no módulo 2, tá? Tem no módulo 2 aí, Ara, o quadrozinho de horário deles, para saber se ele tem gestão de pessoas? Vocês vão ter, mas vocês terão uma disciplina chamada Gestão de Pessoas. Eu não sei se é agora, tá? Eu acredito que não seja agora. Nessa disciplina Gestão de Pessoas, vocês vão entender, por exemplo, a importância da integração entre as pessoas, né? E aí tem muito aspecto da psicologia envolvida no formação de grupos sociais no recursos humanos. Tem? Olá! Pronto! Vocês, no próximo módulo 2, vocês terão uma disciplina chamada Gestão de Pessoas com o melhor professor da área. Professor, não vou dizer, vou deixar vocês descobrirem na próxima semana, tá? Mas é o melhor professor da área que vocês podem ter, sem sombra de dúvidas, tá? Outra ideia aqui, ó. Automatizar processos e diminuir a burocratização, tá? Tornar esse processo mais rápido. Quando a gente fala essa palavra burocratização, tem muita gente que acha que ela é uma palavra ruim, tá? E, de fato, ela é uma palavra que está muito associada à ideia de ser pejorativa, tá? Quando a gente diz pejorativa, a gente está dizendo que é passando uma ideia ruim, tá? Se você olhar a origem da burocracia, vocês vão ter disciplinas para conversar um pouquinho sobre isso em trabalho, tá? Burocracia, galera, ela surgiu lá no início do século XX para normatizar as relações de trabalho. Então, a gente cria regras. Então, quando a gente tem ofício, memorando e tal, criou-se esse tipo de comunicação com um objetivo. Qual é? Tornar mais assertiva a comunicação, tá? Beleza? Hoje, nem sempre a gente vai utilizar esses processos de redação oficial, é um fato, tá? E aí, qual é o grande problema disso, tá? Quando a gente bota norma demais, o que acontece? O processo torna-se lento, tá? Porque tem que cumprir a norma 1, a norma 2, a norma 3, a norma 4, a norma 5, a norma 10. Poxa, quando cumpriu todas as normas, já passou um ano, tá? Então, a burocracia, ela tem esse olhar que é um olhar pejorativo por conta disso, porque passa essa ideia de lentidão, mas ela não é lenta. A ideia não é para ser lenta. A ideia é que a empresa ela funciona de maneira eficaz, né, rápida também, tá? E aí a gente precisa só filtrar, né, o que é de fato essencial à comunicação. Muitas empresas, por exemplo, elas não adotam processos de comunicação de redação oficial porque realmente, de fato, não cabe a empresas, por exemplo, empresas privadas. Outras contribuições à transformação digital. Favorecer a tomada de decisões através de comandos de suporte com dados. Tá? A gente conversou sobre isso com vocês na semana anterior. Tá? Então, o que é isso aqui, galera? Então, a partir de ferramentas como histograma, diagrama, a gente consegue interpretar dados e tomar decisões mais precisas. Eu falei lá no começo da aula, antigamente a gente precisava fazer a conta na mão, hoje a gente faz, pode fazer, mas a gente coloca o computador para trabalhar para a gente, tá? Então ela automatiza os processos e aí qual é o meu trabalho ali? De saber interpretar um gráfico, de olhar para aquele gráfico e entender o que ele está me dizendo. É essa ideia aí de fazer análise de microdados também são importantes. Para que eu preciso fazer essa análise? Tá? Que propósito é esse? Tá? Outra ideia da transformação digital é melhorar a interação com os clientes por meio de canais mais instantâneos. As redes sociais estão aí. A ideia do feedback.
canais mais instantâneos para obter o que a gente chama de feedback. Tá? Galera, saibam a diferença de terminologias, tá? Nós temos feedback, nós temos follow-up. Follow-up não é feedback, follow-up é uma técnica, tá, de você manter o contato do que a gente considera o nosso lead. Vocês estão em gestão no eixo de gestão, vocês estão no eixo de gestão e alguns termos técnicos em inglês vão aparecer para vocês, é uma realidade. O professor André Loyola vai chegar aqui falando com vocês de cadê o feedback e o follow-up do cliente com o follow-up do lead. Aí você fala assim, eita, o que aconteceu? Certo? Você precisa fazer o benchmarking. Eita. Galera, o feedback é esse olhar do que o cliente, depois de consumir aquele produto ou serviço, ele vai dar sobre aquele olhar que ele vai dar sobre a experiência que ele teve com a tua empresa. É depois da venda, é serviço de pós-venda isso, tá? Vendi. O cliente consumiu, o cliente vai relatar a experiência dele. Follow-up, manter o contato com o meu lead. Quem é lead? É meu potencial cliente, tá? Então, é aquela pessoa que se mostrou interessada. Vamos supor que a Franciele queira comprar uma pijama. E aí ela entrou no Instagram da Maria do Carmo e a Maria viu que a Maria do Carmo estava vendendo pijamas. Ela falou assim, Maria do Carmo, quanto está custando esse pijama aqui? E tu tem outras cores? E ela faz algumas perguntas para ela. A Maria do Carmo percebe que a Franciele é uma pessoa interessada, é uma possível compradora. Então, ela tem o quê? Manter o contato com aquela cliente ou com aquela possível cliente que a gente conhece como lead. Isso é importante para quê? Para a transformação digital também da empresa. De que? Tanto da Maria do Carmo entender quem é aquele consumidor, quem é a Franciele, o que é que de fato ela quer, qual é a necessidade dela, para Maria do Carmo dizer assim, olha, eu tenho um produto que combina com você, eu tenho um produto que parece que vai suprir as tuas necessidades. E se não supre, esse momento também é importante para servir de base para a melhoria do trabalho da Maria do Carmo. Certo? Então, esses são mecanismos de comunicação com o teu cliente. E aí a gente pode pensar, por exemplo, o follow-up, a gente conversa muito hoje em dia utilizando as redes sociais, né? O próprio Instagram, o próprio WhatsApp, tá? Alguns podem usar o e-mail, tá? Para poder manter o contato com o cliente. Já o feedback, a gente pode também utilizar essas ferramentas, mas a gente utiliza muitos formulários, né? Então, responde aqui para mim esse formulário do Google, tá? E aí você só vai marcando as opções, se está satisfeito, se não está satisfeito, ele é mais objetivo, certo? Outra ideia aqui, ó, é o seguinte, ó, outra contribuição que a transformação digital pode trazer é facilitar, o terceiro ponto lá, ó, facilitar a análise do desempenho graças a ferramentas de gestão moderna. Galera, sabe essa imagem que está para vocês? Você sabe o que é isso aí? Essa imagem aqui, ela representa, tá? O que a gente chama de organograma, tá? O organograma é um gráfico de como você interpreta ou entende as relações dentro de uma mesma empresa. Onde cada quadradinho desse aqui, galera, é um cargo dentro de uma empresa.
Aí você está vendo aqui, ó, que esse cargo que eu circulei aqui, ó, ele tem uma relação direta com os cargos que estão abaixo dele. Ele é o líder desses outros grupinhos aqui que estão ao lado. Então, quem está abaixo dele deve se comunicar e deve se referir a ele como chefe para tirar as possíveis dúvidas das ações, dos comandos que ele tem. Cada quadradinho desse representa um colaborador, um cargo ocupado com um ou mais colaboradores, nos quais tem que desempenhar determinadas tarefas. Quem determina essas tarefas é esse possível chefe. A comunicação ela deve se tratar especialmente dentro desse ponto. Desenhar uma ferramenta como essa, um organograma como esse, ajuda a traçar estratégias, ajuda a traçar comunicação, ajuda a traçar possíveis soluções de problemas. Quem pode suprir a necessidade do outro? Até que ponto eu substituindo o meu colega, estou ajudando ou atrapalhando as funções daquela empresa, certo? Por conta dos pontos de comunicação. Porque quando a gente entra dentro de uma empresa, a gente olha um quadro como esse, parece que cada pessoa está no setor, elas não se conversam. E não, galera, as pessoas se conversam, as pessoas se conhecem. Você entra numa escola, por exemplo, vocês estão dentro de uma escola, aí tem lá o diretor da escola, tem os professores, mas vai ter também o zelador, vai ter o agente de portaria, vai ter as tias da cantina, e tá todo mundo se relacionando, não tá? Tá todo mundo conversando, mas cada um tá dentro de um setor diferente, certo? Quem tá na parte pedagógica tem uma função, quem está na contabilidade, na administração tem outra função, quem está na parte de serviços, né, do agente de portaria, do zelador, está com outras funções e assim por diante. Tá? Então a gente precisa entender quem pode suprir ou não os nossos, solucionar os nossos pontos de comunicação. Nem toda empresa faz isso aqui não, tá? Lá na disciplina de gestão de pessoas vocês vão aprender como ler e como construir um quadro de gestão de pessoas, um organograma, tá? Quais os impactos da transformação digital para a sociedade? Os impactos da transformação digital na sociedade está simplificando o conceito de um jeito ainda maior. Se a transformação digital fosse apenas o aumento do número de soluções tecnológicas usadas nas empresas e nos lares, aí sim faria sentido falar em impactos na sociedade. A lógica é invertida. As tecnologias causaram impacto na sociedade, o que, por sua vez, gerou um cenário em que as empresas precisam passar pela transformação digital e se adaptarem. A transformação digital é, portanto, consequência das mudanças ocorridas na sociedade. É aquilo que eu falei para vocês quando a gente pensa na palavra Instagram, tá? Então, o Instagram ele surgiu para quê? Né? Ele surgiu como uma alternativa, né? Mas as redes sociais surgiram como? Para poder integrar pessoas e ponto, tá? Aí quando surgiu as redes sociais, elas foram se modificando. Você vai lá, volta lá para os inícios dos anos 2000, tá? Então 2004, 2005, até 2010, era um boom de rede social, né? Era Orkut, Facebook, Instagram, Twitter, MySpace, por aí vai indo, tá? Cada um delas tinha uma cara e um diferencial. Tá? Então, o grupo que gosta de música, por exemplo, ia lá para o MySpace. Tá? O MySpace, eu entrei recentemente, mudou completamente, nem parece mais rede social. Mas antigamente, galera, era uma rede social para quem gostava de música. Tá? Então, você gosta de música, você gosta da cultura pop, você ia lá para o MySpace se atualizar. Os artistas estavam lá e tal. Os artistas eles não estavam no Instagram, porque nem tinha Instagram na época, tá? E não estavam em outras redes sociais, tá? A gente tinha aí também, por exemplo, redes sociais, aí vai, 2012, surge a rede social chamada Instagram. E ela servia para quê? Para foto. E era para isso. Você integrava as pessoas e elas podiam postar fotos. Esse é o propósito dela. À medida que essa sociedade se impacta com aquilo dali, o que acontece?
as empresas precisam se adaptar a isso. Então, o que aconteceu? As empresas começaram a olhar para os clientes. Por quê? Onde é que os clientes estão? O que eles estão querendo fazer? Galera, isso aí não é técnica de hoje, não. É de há muito tempo atrás. Tá? Então eu precisava estar onde os meus clientes estavam. Antigamente a gente fazia panfletagem. Tá? A gente integrava panfleto para as pessoas na rua. Tá? Agora aquela coisa, tu vai entregar panfleto em qualquer lugar, tu vai entregar panfleto para o cliente e ele vai estar passando por aquele lugar naquele momento. Se você sabe que teu cliente é uma mãe, você vai lá perto da escola para poder fazer a panfletagem para ela. Antigamente era assim. Hoje é assim? Não. Hoje a gente está buscando o nosso cliente aonde? Nas redes sociais. E é aí onde a gente faz a panfletagem hoje, a gente faz aquela patrocinado. A gente bota um stories patrocinado. Sabe quando você está passando os stories do Instagram e aparece lá um patrocinado? Alguém pagou para aquele stories aparecer para um público específico. E você é o público específico. Por quê? Porque você se mostrou interessado. Certo? É o algoritmo que calcula isso. Você já pesquisou sobre aquele tema antes. E aí aparece para você. Certo? Eu dei o exemplo ainda agora da Franciele olhando os pijamas vendidos pela Maria do Carmo. Nem sei se vocês estão fazendo isso, mas vai aqui, né? Depois de um tempo, vai aparecer para a Franciele outras pessoas vendendo produtos similares. Seja pijama ou o quê? Ou outros produtos, ou outras roupas do tipo. Certo? E aí, à medida que as empresas estão enxergando, estão indo atrás dos clientes para entender as necessidades delas, elas começaram a se instalar onde? Dentro das redes sociais. Hoje, como eu disse para vocês, Instagram não é mais apenas não é uma mera rede social, é uma vitrine, tá? Onde empresas colocam seus produtos à venda. Hoje você pode clicar na foto e ainda dizer qual é o preço do produto, quem está usando aquele produto, certo? O Instagram consegue fazer essa conexão, essa interação. Benefícios da transformação digital, galera. Algum dos maiores benefícios da transformação digital é o incentivo à inovação e à criatividade. Agilidade nas entregas, flexibilidade para adaptar às constantes mudanças no mercado e no hábito dos consumidores, tá? Palavra é essa. Inovação e criatividade. Vocês vão trabalhar bastante essa ideia de inovação e criatividade no módulo 2, tá? Porque o que vocês desenvolveram agora, por exemplo, lá em projeto de aprendizagem interdisciplinar 1, conhecer a realidade local. Não foi isso o tema do projeto de aprendizagem interdisciplinar 1? Não foi isso? Conhecer a realidade local. E aí a gente pediu para vocês descreverem isso. Um painel socioeconômico. Professor, posso falar sobre turismo na minha região? Professor, posso falar sobre agronegócio na minha região? Pode, desde que seja da tua realidade, sim. Por que isso foi importante? Para que vocês pudessem conhecer quais são as vantagens e as desvantagens. O que é potência, o que é força, mas também o que é fraqueza, o que poderia ser melhorado. Vocês me falaram disso aqui no chat. Teve aluno que chegou para falar, poxa, eu acho que aqui poderia, os lugares, as áreas poderiam ter um melhor investimento. Certo? Então, vocês conseguiram enxergar isso. E aí, como é que a gente propõe uma solução? Como é que a gente pode melhorar essa ideia? Aí é a hora de surgir a criatividade. Enxerguei força, enxerguei potencialidade, mas também enxerguei as fraquezas. Como é que a gente corrige aquelas fraquezas? Como é que a gente melhora essas fraquezas e eleva ainda mais essas forças? Tá? Aí é um ponto chave para vocês entenderem como solucionar. Por isso a primeira coisa que a gente faz é conhecer a realidade. Vocês vão entrar agora no projeto de aprendizagem interdisciplinar 2, então vocês vão falar muito sobre essa ideia. Que ideia, professor? De como solucionar problemas, como ter ideias, como buscar essas ideias e propor soluções a esses problemas que eu enxerguei dentro do meu ponto. Beleza? E é dessa forma que surgem as tecnologias também,
tá? Quando a empresa para e olha para aquele cliente, aquele cliente está encucado porque não, está com problema esse aqui, certo? Precisamos mudar. A consultoria Gartner lançou recentemente o Tech Trends 2021, que aponta as principais tendências na transformação digital para os próximos anos. Além da consolidação de ferramentas já conhecidas, como por exemplo Internet das Coisas, inteligência artificial, a empresa acredita no surgimento de outras novidades, como, tá? Vamos só revisar aqui, ó, galera, o que é Internet das Coisas e o que seria inteligência artificial. Inteligência das coisas é a inteligência em objetos que normalmente não teriam, né? Uma torneira precisa de internet nela, tá? Então, pensa lá, seria acessível, né, uma internet nela? Talvez uma internet não, tá? Mas talvez um certo dispositivo tecnológico para entender que horas é a hora de desligar, para que ela possa desligar sozinha, por exemplo, certo? Mas uma internet numa lâmpada seria interessante, a internet no ar-condicionado, no ventilador, talvez fosse interessante, para torná-la acessível. A inteligência artificial está no mecanismo de tornar um software capaz de raciocinar, fazer conta, cálculo, tornar aquele processo mais automático, pedir para um carro dirigir para mim, por exemplo. Tá? Então, eu preciso colocar a internet nas coisas. Então, são duas tecnologias que estão associadas, tá? Pensa, por exemplo, agora num carro que vai ser... eu nem sei como é que seria o nome desse carro, porque o carro automático é aquele que não muda de marcha, né? Mas um carro que não, sem motorista, né? Com piloto automático. A gente já tem carro assim? Já. No mercado consumidor? Sim. Só que hoje eles fazem atividades limitadas. Por exemplo, eles estacionam. Certo? Fazem a baliza. Tem gente que odeia fazer a baliza. Né? O tio Assis, por exemplo, não gosta de fazer a baliza. Ele aprendeu na autoescola e ele evita fazer. Se o tio Assis tivesse um carro que fizesse a baliza por ele, seria ótimo. Tá? E aí, galera, é isso. Tá? As pessoas, hoje em dia, os carros estão levando isso. Aquela empresa de transporte chamada Uber, por exemplo, ela investe muito nessas tecnologias. Né? No aspecto de fazer, por exemplo... desenvolver um carro que possa dirigir sozinho. Outra empresa que investe muito, Tesla, tá? A Tesla tem carros elétricos que top, os melhores carros do momento. Você vai entrar procura na internet depois essa marca, Tesla. Tá? O Tesla, se você entrar lá, se você entrar no carro, não, porque nem o tio Assis entrou, tá, gente? Mas se você entrar no carro virtualmente, tá, através dos vídeos e tal, você vai ver que aquele carro tem um mega computador, né, parece ter uma televisão gigantesca na frente do carro, no painel do carro. Por quê? Porque ele é todo tecnológico, ele é todo elétrico. É um carro leve, silencioso, que não gasta combustível fóssil e que está cada dia mais perto disso. E aí ele faz a leitura do que é que tem perto ou não. Se tem uma pessoa, se tem um pedestre. Opa, o computador com inteligência artificial calcula o que é uma pessoa caminhando na frente. Isso é bom por quê? Porque ele pode frear sozinho. Certo? Então o carro vai dirigir para você, te levar a um lugar e ainda garantir a segurança. Não vai atropelar um cachorro, não vai atropelar uma vaca, não vai atropelar uma criança correndo na rua. Certo? Vai reconhecer o que? Faixa de pedestre, vai reconhecer sinal de trânsito fechado, vermelho ou aberto, verde. Certo? A inteligência artificial é esse processo. Do computador conseguir sozinho fazer essas interpretações da nossa natureza, certo? Tá já no mercado isso, tá? É claro que a gente ainda não tem carros que andam 100% sozinhos, mas vocês estão ensinando esses futuros carros a aprenderem a dirigir. Vocês. Sabe quando a gente entra naqueles sites e eles pedem para você... Como é o termo correto, Yara? Capture... capture alguma coisa que você... Sabe quando você pergunta para você...
entra no site, ele quer saber se você é ou não um robô, tá? Ele pergunta assim, você é um robô? Aí ele, pois prova aqui, marca nessas imagens aqui o que é um semáforo. Marca o que é para mim, o que é uma faixa de pedestre. Vocês já entraram no site com isso? Certo? Hã? Eu também esqueci o nome. Então, quando você está respondendo, conta para mim aí se você já entraram no site, ele fala e ele pergunta desse jeito: você é um robô? Né? Aí ele pergunta para você preencher um formulário para você entender as letras ou para você clicar nas imagens. Pois recaptcha, pronto. Recap, assim? Confirma para mim? TCH. TCH, tá certinho, pronto. Esse recaptcha aqui, ele faz aquela perguntinha: você é um robô? Você é um robô? Quando ele faz essa perguntinha aqui pra gente, a gente está ensinando ao computador o que é um semáforo, o que é uma faixa de pedestre, o que é um barco, o que é uma bicicleta, o que é uma moto. À medida que a gente vai clicando, nós estamos ensinando para o computador que quando ele estiver dirigindo e ele estiver capturando imagens, ele vai interpretar. Opa, isso aqui é uma bicicleta, isso aqui é uma moto. Certo? Não é isso? É uma proteção? Gostei, né? Já estamos entrando em sites assim, com essa proteção. Beleza, é uma proteção. Mas entenda, galera, vocês estão ensinando ao computador a desenvolver a inteligência dele. E aí, daqui a uns 10, 15 anos, o que a gente vai observar é que essa leitura vai servir para que os carros automáticos, né, com dirigindo sozinho, saibam e consigam interpretar melhor, com mais eficiência, esse mundo que nos cerca. Então a gente vai estar acompanhando aí futuramente os carros dirigindo sozinhos. Pergunta é, e aí os motoristas? Para onde é que vão? Para onde é que vai o motorista de caminhão? Para onde é que vai o motorista de táxi? Para onde é que vai o motorista... Opa, será que a gente vai perder essas profissões? Certo? Elas vão ter que ser ressignificadas, na verdade. Ok? E eu não sou um robô, não é isso, pessoal de Buriti dos Lopes? Eu não sou, não. Entenda, galera, que esse Recaptcha aqui é um programa, tá? Que já se mostrou muito eficiente. No passado, tá? E quando eu digo passado, é uns 10 anos atrás, tá? A gente também entrava em sites como esse para dizer que a gente não era um robô e a gente tinha que ler letras, né? Ele botava um X, mas ele botava um X torto, né? Ele botava um X todo assim. Isso aqui é um X, aí você dizia, isso aqui é um X, isso aqui é um W, isso aqui é um Z. Isso aqui foi importante para quê? Porque eles fizeram a digitalização de todos os livros de uma biblioteca, não sei se foi de Nova York ou foi a biblioteca de Londres, tá? Com livros assim, ó, de milênios, né, de mais de 1000 anos, tá? Livros assim fantásticos, né? Então eles fizeram a digitalização e a digitalização nem sempre sai perfeita. E aí o que aconteceu? Quando as pessoas acionavam, a gente estava ensinando para o computador o que era um X, o que era um A, o que era um W, tá? Hoje todos esses livros já foram digitalizados e não precisou que fosse uma outra pessoa lá, uma pessoa mesmo, física, não um robô, ler e saber se aquela leitura, se aquele texto estava bem escrito ou não, se teve erro na captação da imagem da palavra. Isso já foi bem provado que deu muito certo, tá? Então hoje, às vezes, vocês vão entrar no site, eles vão pedir para vocês colocarem letras e números. Mas o que na prática a gente está fazendo hoje já é imagens, tá? Então a gente está ensinando o computador a ser inteligente cada vez mais, tá?
Muito interessante isso. Quais são as próximas tendências da transformação digital? Tá? Primeiro, Internet of Behavior. Cada vez mais entidades públicas e privadas vão reconhecer as pegadas digitais de pessoas para influenciar seus comportamentos. Lembra lá dos cookies que a gente deixa na internet. Pensa lá no exemplo que eu dei para vocês. A Franciele perguntou, foi pesquisar pijamas vendidas pela Maria do Carmo. Você entra hoje na internet, depois de fazer uma pesquisa como essa, começa a aparecer propaganda daquilo dali o tempo todo, certo? Experiência total. Empresas vão deixar de se preocupar apenas com a experiência do usuário e também valorizar outros tipos de experiências, como a do colaborador, certo? E, galera, nesse caso aqui de experiência é muito importante, tá? Vocês vão conversar muito isso em gestão de pessoas, tá? Gestão de pessoas com o professor André Loyola. Então, eita... Soltei o spoiler. Soltei o spoiler de quem era o professor. Quem ouviu, ouviu. Quem ouviu, ouviu. Certo? Vocês vão conversar muito isso na disciplina Gestão de Pessoas sobre a experiência do colaborador, tá? Porque sim, nós entramos nas empresas para trabalhar. Se eu perguntar hoje para vocês, por que é que vocês se inscreveram para o curso técnico de recursos humanos? Conta para mim aqui no chat, eu quero saber. Por que é que você agora terminou o módulo 1, tá? Tá terminando o módulo 1. Por que foi que vocês se inscreveram no curso técnico em recursos humanos? Comenta aí, eu já fiz essa pergunta para vocês lá no início do módulo, mas eu quero ouvir de novo o feedback de vocês. Galera, tá? Enquanto vocês digitam aqui no chat, porque eu vou ler o comentário de vocês, tá? Eu já vou responder uma coisa que provavelmente vocês vão me responder. Mercado de trabalho, professor, eu preciso pagar as contas. Eu preciso ajudar a minha família em casa. Eu tenho o sonho de viajar. Vocês vão falar muito do lado financeiro, tá? E sim, de fato, ele conta demais. Mas ele não é 100%, tá? Ele conta, gente, galera. Não tem essa de, eu trabalho por amor porque amor não paga as contas, não. É um fato. Então, você vai entrar na empresa para ganhar o dinheiro. Beleza, mas toda empresa está pagando. E aí? O que me faz estar nesta empresa, na empresa A, e não na empresa B? Certo? A experiência é um dos fatores de diferença. Certo? Ter um chefe ranzinzo, chato, que briga, ou ter alguém que confia em você, que está te ouvindo, que está falando. Ter um conjunto de colaboradores que é invejosos, que fofoca o tempo todo, ou ter uma equipe que está ligado, que é comemorativa, que comemora o aniversário em equipe, que brinca, mas também que me ajuda a entregar o meu trabalho com eficiência. A experiência total conta. Outra transformação tecnológica que a gente vai ter está ligado aqui na criptografia homomórfica, é um sistema de criptografia de dados ainda mais seguros e que praticamente inviabiliza roubo de informações. Hoje a gente tem um tipo de criptografia, a gente conversou com vocês sobre a criptografia em algumas aulas atrás, tá? Mas essa criptografia ainda vai modificar, tá? Porque senão uma hora os hackers conseguem. Gente, hacker consegue furar tranquilamente as criptografias que a gente tem hoje, tá bom? E então a gente vai estar entrando em novos mecanismos de segurança digital, tá? Por fim, nós temos aqui o Distributed Cloud, que é um sistema de compartilhamento de nuvem que conta com recursos de internet das coisas, sistema 5G e outros, tornando o acesso público à informação a espaços geográficos mais estratégicos. Então, a gente está unindo várias ferramentas em uma só. Jesus Araújo respondeu: em especial, estou fazendo técnico em recursos humanos para ter uma experiência melhor, principalmente na área da ética. Experiência aonde, cara? Explica melhor essa ideia aí. Experiência para quê? Experiência para o teu dia a dia? Experiência para tu se inserir no mercado de trabalho? Qual é essa experiência aí? Certo?
Não estou dizendo que a resposta está errada, eu só quero ela mais completa, tá? É para isso que a gente está aqui. Quero saber. E aí, que experiência que? Você acha que as aulas de éticas, vocês tiveram várias éticas, né? Você acha que as suas, essas conversas que vocês tiveram em ética já contribuíram para o convívio entre vocês na escola, que é o ambiente de trabalho que vocês estão agora, tá? Porque sim, gente, o ambiente de trabalho de vocês é a escola, tá? Beleza? Enquanto vocês ainda não forem para o mercado, é a escola. Vocês acham que elas ajudaram e contribuíram para vocês dentro de casa? Eu acredito que sim, viu? Que a gente reflete muito. Muitas das técnicas e ferramentas que a gente aplica aqui, vocês podem aplicar no dia a dia de vocês. Não precisa esperar entrar no mercado de trabalho propriamente dito, tá? Então pegue a fala do professor Jorge, pegue a fala do professor André e coloca no teu dia, cara. Pensa aí, certo? Então, eu espero que essa experiência de Jesus Araújo que você está aqui respondendo aí não tenha sido ou não seja apenas para o futuro, certo? Só para o mercado de trabalho, mas que seja para agora, para hoje também, tá? Valeu pela resposta, cara. Mas foi excelente, excelente. E eu gostei da especificidade, principalmente na área da ética, tá? Para você ser uma pessoa mais ética, tá? Questionadora da moral, certo? Para pensar e avaliar os teus comportamentos no dia a dia e, claro, no ambiente de trabalho. Gostei, fantástico, viu? Engenharia de inteligência artificial é outra tendência da transformação digital. Ela garantir de que projetos de inteligência artificial vão ter um desempenho melhor. Serão mais confiáveis, poderão ser reproduzidos em larga escala, sem erros graves de manutenção. Hiperautomação. Cada vez mais parte operacional passará por um processo de automação. Seja através de ferramentas já existentes, como a inteligência artificial, o aprendizado da máquina, seja por meio de recursos que ainda estão por vir, certo? José, desse departamento, a convivência nas empresas e também no nosso dia a dia já ajudou bastante. Esse departamento de RH é muito importante, com certeza, cara, com certeza. Essas disciplinas de vocês, que vocês estão aqui, com certeza contribuíram muito para o desenvolvimento da competência profissional de todos vocês, tá? Gráficos demonstrativos, tá? Transformação digital, certo? Passa por geração de receita. Em que aspecto, professor? Para enxergar viabilidade, tá? Às vezes a gente tem boas ideias fantásticas, mas são viabilidade. Mas elas são inviáveis do lado financeiro, tá? A gente cria uma tecnologia nova e essa tecnologia não vai para frente porque ela é cara demais, certo? Presença digital, eficiência operacional e a cultura digital. E isso aqui a gente conversou muito na nossa aula de hoje. Tecnologia chega e ela faz com que a sociedade mude e, portanto, as empresas acabam se adotando e abraçando essas possíveis mudanças. Ok? Galera, vai ficando um minutinho para vocês e vai ficar atividades para vocês ao final, tá? Só passar aqui, ó. Questão 1, questão 2, eu vou deixar aí as questões no material, nos slides, tá? Para vocês pegarem, responderem ela em casa com mais calma, certo? Eu quero aproveitar esses últimos segundinhos de aula para agradecer a todos vocês, tá bom? A gente está finalizando a nossa aula de Educação Tecnológica e Midiática, tá? Que a gente tem os nossos encontros nas quartas-feiras. Próxima semana vai iniciar o módulo 2. Mas calma aí que a gente ainda vai matar a saudade de vocês, porque a gente também ainda está em projeto de aprendizagem interdisciplinar 1. Tem aula depois do intervalo, às 9h20,
hoje, quarta-feira, e amanhã, tá? Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta para conversar um pouco mais sobre projeto de aprendizagem interdisciplinar, tá bom? Guarda aí, bom intervalo, 9h20 a gente está de volta.